Fala pessoal, beleza? Meu nome é Brendo Gomes, sou desenvolvedor front-end e hoje eu vou estar trazendo um assunto bem legal aqui que é input e output do Angular. Então, como que a gente trabalha com input e output? Como que funciona, né? Basicamente, é simples de entender. Vamos lá, pessoal. Input, eu tenho um componente pai e quero passar uma informação para um componente filho. Esse componente filho, quando eu me refiro dessa maneira, é um componente que está sendo chamado dentro do pai. Um exemplo é aqui, ó. Eu já preparei uma aplicação para a gente testar tudo isso, né, na prática. Então eu tenho aqui um componente filho aqui, dentro do app component, que seria o meu componente pai. A partir do momento que, então para isso eu vou estar utilizando o input. A partir do momento que eu quero que esse componente filho aqui, ele passe uma informação para o app component, né, aí eu vou estar utilizando output. Lembrando que para a gente estar utilizando input e output, a gente tem que ter um nível de parentesco entre o componente, né? Justamente porque a gente, na hora da explicação, a gente usa geralmente pai, filho e aí vai. Então já fica subentendido isso, né? A gente tem que ter um nível de parentesco, justamente para trabalhar essa troca de informação nessa árvore de componentes, né? Então imagina que numa aplicação aqui eu tenho vários componentes aqui e eu quero passar informação para todos eles. Então esses componentes, eles têm, digamos assim, um parentesco com o app component. A gente consegue fazer isso tanto a parte do input e a parte do output. A partir do momento que a gente não tem isso, vamos dizer que esse app filho aqui, se estivesse em um outro component que não tem relação com o app component, etc., aí se tornaria um pouquinho mais complicado de fazer isso. Claro que você poderia ter uma pastinha shared, que você cria seus componentes compartilhados na aplicação e daí você chama, daria certo. Mas vamos dizer que a partir do momento que você tem a necessidade de passar a informação para um componente que esteja lá longe, por exemplo, numa outra feature, num outro módulo do sistema, e esse componente seja mais específico daquele módulo, daquela feature, acredito que daí era interessante utilizar uma outra abordagem, como gerenciamento de estado e etc. Mas no caso aqui, a gente vai estar mostrando como é que funciona o input e output. Perfeito, pessoal? Então vamos começar lá. O que acontece? Eu criei essa aplicação aqui com o nome de My Project, para a gente estar fazendo esse exemplo. Mas antes de tudo, mais importante, tome o seu café, tome a sua água. Eu já vou tomar o meu cafezinho aqui. E agora a gente pode começar com tudo. Recarregar as baterias. Então como é que funciona? Eu posso mostrar isso aqui a título de exemplo. Eu vou criar aqui uma variável chamada informações, certo? Melhor ainda, vai ser uma informação específica que a gente vai trabalhar, então informação, que vai ser do tipo string. E aqui, no caso, eu sempre deixo para ser bem chato o meu ESInt, então neste caso aqui ele vai estar reclamando que ela não foi inicializada. Eu poderia tanto fazer isso aqui para inicializar ela, certo? Mas nesse caso eu não vejo problema algum em dizer que ela pode ser não definida. Estou declarando ela, em algum momento ela não é, realmente ela é undefined, e ele vai ficar ali, ó, string pipe undefined. Tranquilo, pessoal. O que eu posso fazer? Eu poderia já atribuir um valor no momento que o meu app component se inicia na aplicação, mas essa troca de informação entre o componente pai e filho seria muito rápida e simplesmente apareceria informação ali. Eu vou criar um botão, uma tag button, para disparar uma função para a gente poder atribuir essa informação. E assim fica mais claro, acredito que para vocês verem. Então vamos lá, vamos criar uma funçãozinha aqui chamada getInformação. Beleza. Ela não vai retornar nada, então vai ser um void. E o que acontece? O que eu quero fazer? Quando eu clicar nesse método no meu botão, eu quero que this.informação receba uma string, chamada o quê? Falando o seguinte, informação do pai para o filho. Então eu quero passar justamente isso, uma informação do pai para o filho. Então aqui eu já tenho a nossa função. Eu acho que até vou aumentar um pouquinho este carinha para cá, fica mais fácil de ver. E eu poderia fazer o seguinte, pegar esta função, vir aqui no meu app component HTML e criar um button aqui, né? Nesse button eu colocaria aqui um clique,
passaria aquela minha função lá. Então, quando eu clicar neste botão, eu estarei disparando esta função. O que eu posso fazer aqui? Eu posso colocar aqui a título de exemplo, então, que esse botão é o get informação, certo? Vou atualizar aqui, já vai aparecer aqui pra gente, ó, get informação. Não vou estar trabalhando com CSS hoje, pessoal, só criei aqui um ID para cada um mesmo, para separar aqui os background colors deles, mas é só a título de exemplo mesmo, então não vamos caprichar muito. Então, nesse button, o que acontece? Cliquei nele e ele vai disparar aqui a minha função e vai fazer uma atribuição aqui dessa string, né? Informação do pai para o filho. Perfeito. Até aí, tranquilo, né? O que eu vou fazer agora? Essa variávelzinha que eu criei aqui, do tipo string, é a informação que eu quero passar para o meu filho. Então, eu teria que vir aqui no meu filho, certo? E aqui, neste momento, é onde eu vou criar o quê? O meu input. Maravilha. Eu estava até aqui. Input, um decorator. E eu vou colocar aqui, ó, o nome da variável que eu vou criar para o meu input é o quê? Recebe informação do pai. Os nomes que eu vou criar aqui são meramente ilustrativos para esse exemplo, para ficar bem claro, né? Mas a nomenclatura talvez não seja a mais adequada, mas para ficar claro, eu vou digitando o que está acontecendo mesmo. String. Do tipo string, vai reclamar justamente sobre a inicialização, não tem problema, a gente vai colocar aqui que ela pode ser não definida em algum momento. Undefined, recebe informação do pai. Perfeito, feito isso, a gente salvou aqui, a gente já está com o nosso input criado no nosso app filho. O que a gente precisa fazer para passar aquela informação daquele nosso get informação, para quando a gente clicar no botão, disparar nossa função de get informação e passar para o filho? É muito simples, pessoal, a gente vai vir aqui, vai abrir um bind e atribuir a ela. O que a gente vai atribuir a ela? Justamente a variável que a gente criou aqui, ó, informação. A gente vai vir aqui e informação. Feito isso, vou salvar. Perceba que nada aconteceu, mas no momento que eu vim aqui e clicar no get informação... Opa, será que faltou salvar alguma coisinha? Vamos lá, get informação, vai atribuir. Deixa eu ver se eu não esqueci de salvar nada. Acredito que não, então vamos lá. Ah, tá. Foi mal, pessoal. Força do hábito de achar que tá tudo ok, mas na verdade a gente tem que pegar então. O que acontece? Dessa maneira, a gente já tá recebendo a informação no recebe informação do pai. Porém, como a gente não tá exibindo ali no nosso HTML, ele não aparece mesmo, né? Então vamos lá. A gente vai pegar aqui e eu vou criar um H3 aqui embaixo. E vou fazer uma interpolation. E vou passar aqui o recebe informação do pai. Vou salvar isso e veja bem. Então vou atualizar aqui. E o que acontece? Tá aí. No momento que eu clicar no get informação, eu vou receber informação e vou passar para o meu filho. Acabou de chegar aqui para ele. Então informação do pai para o filho. Então tranquilo, meu componente pai, no momento que ele executou a função e fez a atribuição, ele disparou isso para o filho, que é exatamente esse método que a gente criou aqui. Tranquilo? Input é isso, pessoal. Não tem muito segredo mesmo. Aqui eu poderia estar passando um array de objetos, um objeto específico, tudo referente ao DTO, né, do get que você está dando, né? Então, mais um minutinho, importante, para molhar a garganta aqui. Agora, pessoal, a gente vai para o nosso output. Agora que a gente conseguiu passar uma informação do pai para o filho, a gente quer que o filho dispare uma informação. Eu vou fazer a título de exemplo aqui, mas imagina que o filho recebeu uma informação, verificou um valor e automaticamente já devolve um valor para o pai, ou poderia simplesmente ser um botão também que você clica e ele devolve a informação, e assim por diante. Existem vários casos que isso pode ser aplicado. Vamos dizer que você pode ter um listener ali, um subscription do RxJS lendo alguma informação e quando chega ele fica analisando ali esse array de objetos que você está recebendo, etc, para verificar alguma coisa, e assim vai. Existem N aplicações. E o que a gente vai fazer vai ser o seguinte, no nosso app filho aqui, a gente vai criar o nosso output. E a gente vai fazer o seguinte,
o nosso output, ele quer enviar uma informação para o pai. Então, eu vou colocar aqui, ó, envia informação para o pai. Perfeito. Não tá bonito a nomenclatura, mas eu acho que fica mais fácil para salvar na memória. Para quem tá aprendendo aí, quem tá tentando entender, é um assunto que no começo, às vezes, realmente dá aquela enrolada na cabeça da gente, mas tranquilo. Então, envie informação para o pai. Output basicamente vai fazer isso. Como é que a gente vai tratar isso aqui? Este carinha aqui vai receber um new event emitter. Basicamente é isso. Aqui ele tem, se você passar o mousezinho aqui, você vai ver, se eu não me engano, em algum lugar aparece, mas ele tem um N ali, mas é como se fosse no Dynamon aqui, fosse um genérico. Você pode passar ali qualquer coisa. No caso, eu sei que eu quero passar o quê? Eu vou devolvendo uma string, falando, recebendo informação do filho para o pai, e assim vai. Então, eu vou estar passando uma string. Então, eu abro aqui um método e perfeito. Até aí tudo bem. Nosso output está aqui. O que a gente consegue fazer também, aí agora a gente vai criar o quê? Um método que vai ser basicamente o dispara informação para o pai. Então vamos lá, dispara informação para o pai. Vai ser um dispatch para o pai, né? Void e beleza. O que eu preciso agora? Eu vou pegar esse carinha aqui e você vai ver que o quê? Quando eu dou um this e chamo ele aqui, quando eu clico aqui, existem vários métodos que eu consigo estar utilizando aqui. Neste caso, a gente vai estar utilizando o emit. E o emit, ele espera o quê? Ele espera um number? Ah, não, né? Ele vai esperar um true aqui? Também não. Foi o que eu passei aqui no Dynamon, pessoal. É a string, ele vai esperar a string. Então, no caso aqui, eu poderia ter uma variável para armazenar esse valor, mas a título de exemplo, eu vou colocar uma string aqui dentro, que é o quê? Envia informação para o pai. Então, o pai já enviou a informação, aqui agora a gente vai enviar uma informação para o pai. Beleza? Deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui, e perfeito. Aí o que acontece? Eu preciso disparar esse método para que isso ocorra. Então, existem várias maneiras. Eu poderia ter uma requisição, poderia ter uma função aqui que analisa alguma coisa, né? Poderia ter uma função que analisa alguma coisa aqui, e feito alguma coisa, aí eu poderia o quê? Eu poderia chamar a minha função aqui, que dispara aqui. Feito alguma análise de alguma informação e etc. Para disparar isso de forma automática. Neste caso, a título de exemplo, a gente vai criar um button aqui no filho também. Então, eu vou ter aqui, ó, um button, que vai ter um clique também, que vai chamar nossa função. E aqui vai ser o quê? O envia informação para o pai. Vou salvar aqui e aqui ó, tem envia informação para o pai. Então neste momento ele vai disparar a nossa função. O nosso output, que tem um event emitter, vai fazer a emissão dessa informação, vai dar um emit para essa informação. Beleza, como é que isso chega no pai? Tranquilo também, pessoal, não se apavorem. A gente vai fazer o seguinte, para deixar mais organizadinho aqui, vamos fazer umas quebras aqui. E maravilha. Para isso aqui chegar no pai, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai abrir aqui um parênteses. E a gente vai fazer o seguinte. O valorzinho que a gente colocou aqui, ó, esse carinha aqui, informação, envia informação para o pai, ele vai vir para cá, no nosso componente pai, né? E ele vai esperar o quê? Ele vai esperar uma função que recebe como parâmetro um event. Então, eu vou ter aqui um recebe informação, informação do filho.
E o que ele vai esperar? Ele basicamente vai gerar um event meter, então eu vou colocar aqui um event, que é a nossa string que a gente passou, certo? Eu consigo daí pegar aqui e colocar aqui, ó. Vou criar mais uma variávelzinha aqui, informação do filho, que é do tipo string e sucesso. Vou colocar aqui. E eu vou pegar o informação do filho e basicamente desse ponto informação do filho receberia o nosso event. É isto. Beleza, Brendo. Tranquilo. Então, o que a gente vai fazer aqui? Lá no nosso HTML do pai, a gente vai pegar aqui, vai passar este método aqui e vai colocar o nosso event. Feito isso, para que vocês vejam o que acontece, eu vou pegar exatamente essa informação aqui. E assim, quando eu clico no get informação e exibo o input que está sendo passado para o filho, eu vou colocar aqui via interpolation essa informação aqui também. Vou colocar até aqui, ó, a gente tem um button e eu vou colocar embaixo do button aqui um h3 também, com uma interpolation com a nossa variável, informação do filho. Então acontece, startei, perfeito. Cliquei aqui, fiz um input de informação do pai para o filho, cliquei aqui, fiz um output de informação do filho para o pai. Enviei informação tanto do pai para o filho quanto do filho para o pai. Basicamente é isso, pessoal. Eu acho que não tem muito segredo. No começo, realmente, quando o pessoal estava aprendendo, eu passei por isso também. Fica meio difícil de entender essa troca de informações. Depois de um tempo pega, é bem tranquilo. Eu já trabalho como desenvolvedor front-end há mais de 3 anos, então fica bem tranquilo de entender. Dá uma analisada, toma um café, toma uma água, vou dar mais um gole aqui. E é isso, pessoal. Acho que o vídeo foi este, bem tranquilo mesmo, passando informação de input e output. E não tem segredo, a gente se vê na próxima e até mais, pessoal. Vamos lá. E tchau, tchau.